Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, crochetando bastante e com muita saúde. Gente, vamos fazer esse tapete lindinho dos ursinhos. Eu já tinha mostrado aí pra vocês uma live que eu fiz um gráfico. Eu mesmo fiz o gráfico e resolvi fazer um tapete, que eu faço os gráficos aí, invento. Aí, gente, ficou assim nosso tapetinho. Eu medi, ele ficou medindo 48 por 72 centímetros. Gastei do barbante 6, 390 gramas. Eu fiz com a agulha número 4, tá? E o barbante número 6, porque o meu ponto é apertado. Vocês que tiver o ponto mais larguinho, pode fazer com a agulha 3,5. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, porque ficou extenso por conta das explicações que eu tentei explicar o mais detalhado possível para vocês. Porque qualquer pessoa, você que tá iniciando agora, você consegue fazer este tapete, tá? Pode encarar aí que você consegue fazer sim. Então, nessa primeira parte, eu vou vir com o corpo do tapete, a base. E no próximo vídeo eu vou fazer o acabamento do tapete. Mas se você quiser, nesse vídeo você vai fazer o tapete, você pode fazer qualquer outro tipo de acabamento. 390 gramas eu gastei com o acabamento já naquele modelo, tá bom? Espero que vocês gostem aí do vídeo, façam, que o tapete é fácil de fazer, qualquer pessoa que estiver iniciando consegue fazer, tá bom? Vamos pra aula então, barbante 6, agulha 3,5 ou 4 se você tiver o ponto mais apertadinho. Vamos lá, gente, pra aula. Gente, lembrando que eu estou usando a agulha número 4, porque essa é uma agulha antiga, mais antiga, já tem um vídeo aí explicando pra vocês. Que ela é o tamanho de uma 3,5, que eu já estou bem acostumada, adaptada com essa agulha. Minha de estimação. E o barbante número 6, tá? E se você tiver o ponto mais larguinho, você vai utilizar a agulha 3,5, ou até mesmo 3, se o seu ponto for bem largo. Tá bom? Então, vamos iniciar, e é o barbante número 6, fazendo a laçadinha, laço e já conto com uma primeira correntinha, tá? Que eu já conto com uma primeira correntinha. Vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Assim por diante até eu completar 109 correntinhas. Vou ficar com um cordão com 109 correntinhas. Não faça a correntinha muito larga, nem muito apertada, tá? Faça mais soltinha, que nós vamos trabalhar dentro das correntinhas. Para o começo do trabalho não ficar feio. Então, você vai fazendo, ó, mais soltinha, não muito apertada. 12, eu vou fazer as minhas. Fiz o cordão com 109 correntinhas, vou laçar e contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha eu vou introduzir e fazer um ponto alto. Que é onde eu virei já tenho 2 pontos altos. Vou no próximo e faço um ponto alto. Laço novamente, venho aqui na correntinha seguinte e faço... Pode deixar de tirar o barbante. Faço mais um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha, faço mais um ponto alto. Laço, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. E assim eu vou seguindo toda a nossa primeira carreira. Para cada correntinha de base, nós vamos fazer um ponto alto, até a nossa última correntinha. A gente fez todos os pontos altos na primeira carreira. Esse tapete vai ser trabalhado em ida e volta, né? Ida e vinda, ida e volta. Aí eu fiz a primeira carreira, nós ficamos com 106 pontos altos. Trabalhamos em todas as correntinhas, ficamos com um total de 106 pontos altos, tá? Agora eu vou virar o trabalho para voltar fazendo a segunda carreira. Ó, para iniciar a carreira, para ficar bem retinho o nosso tapete, eu venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixo. Já conto como a primeira correntinha, faço mais uma, 2 correntinhas e fico com a altura de um ponto alto. Dessa forma, nosso trabalho vai ficando mais retinho nas laterais, tá? Agora eu vou laçar, vou vir pro próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto, sem correntinha, sem aumento, sem nada. Somente um ponto alto para cada ponto de base, tá? Vamos seguindo, fazendo
Para cada ponto alto de base, vamos fazendo um ponto alto sobre cada um deles. Aí, vamos fazer até o nosso último ponto alto. A segunda carreira, vamos fazendo todo em pontos altos até o nosso último. Chegando no último pontinho alto, aí eu venho bem aqui no cantinho, tem uma, duas, três correntinhas. Eu coloco bem nessa laçadinha, coloco por dentro a agulha e faço o último ponto alto, pra dar bem certinho, tá? Então, terminamos a nossa segunda carreira, ficamos também com 106 pontos altos. Ó, fica bem retinha, duas carreiras todas feitas em pontos altos. Agora, eu vou virar novamente pra começar a terceira carreira. Faço do mesmo jeito, venho aqui no pezinho do ponto, puxo e faço um ponto baixo. Já conto como a primeira correntinha, faço mais uma, duas correntinhas, fico com o primeiro ponto alto. Agora, eu vou ter um total aqui no começo dessa terceira carreira de 7 pontos altos. Essas correntinhas já conto como o primeiro, aí eu vou fazer 2, laçar, vem no próximo e fazer 2 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. No próximo, 4. No próximo, 5. No próximo, 6. E no próximo, 7. Só laçando e fazendo ponto alto sobre ponto alto. No início da carreira número 3, ficamos com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos fazer 31 quadradinhos vazios, tá? Vou falar quadradinho vazio e quadradinho cheio. Como é o quadradinho vazio? Vamos fazer daqui duas correntinhas, uma, duas correntinhas. Vou vir na base, depois que eu fiz o ponto alto, pular um, dois pontos altos de base e no terceiro, fazer um ponto alto. Esse aqui é o meu primeiro quadradinho vazio, tá? Que eu fiz duas correntinhas, pulei 2 pontinhos de base e fiz um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas, laçar, vir na base, depois do ponto alto e pular um, 2 pontos altos de base, no terceiro, fazer um ponto alto. Já fiquei com 2 quadradinhos vazios. Vou fazer uma, duas correntinhas, depois do ponto alto, pular um, 2 pontos altos de base, no terceiro, fazer um ponto alto. Já fiquei com 3 quadradinhos vazios. Uma, duas correntinhas, vou vir na base, depois do ponto alto, pular um, 2 pontinhos de base, e no terceiro, fazer um ponto alto. Fiquei com o quarto quadradinho vazio. Uma, duas correntinhas, venho na base, sempre fazendo assim, pulando um, 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Então, nós vamos fazer agora, do jeito que eu mostrei esses quadradinhos pra vocês, nós vamos ficar com um total de 31 quadradinhos, tá? Eu já fiz 5 até aqui, vou fazer o restante e volto com vocês. Então, vão ser 31 quadradinhos vazios, desse mesmo jeitinho. 31 quadradinhos vazios. Agora, vamos ter aqui no final também um total de 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o primeiro, que é o que fechou o último quadradinho vazio. Aí, eu vou fazer 2, que vai ficar igual lá no começo. 3, 4, 5, 6... E aqui no último, aqui tem um ponto baixo e as duas correntinhas. Aqui na segunda correntinha que fizemos, coloco bem dentro a agulha, puxo e faço um ponto alto. Nosso último ponto alto. Então, ficamos no começo com 7 pontos altos, um do ladinho do outro, 31 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos para finalizar a terceira carreira. Agora, vamos virar o trabalho para começar a nossa quarta carreira. Vou vir aqui no pezinho, como eu faço em todo o começo, e fazer um ponto baixo. Já conto como a primeira correntinha, faço mais uma, duas correntinhas. Vou repetir esses 7 pontos altos, fazendo sobre cada um ponto alto. Somente ponto alto sobre ponto alto. Vamos ficar com 7 também. 6...
e 7. Fiquei com 7 pontos altos. Essa quarta carreira, gente, ela é a mesma coisa do que a terceira. Então, nós vamos fazer igualzinho a terceira carreira. Aí, eu fiz os 7 pontos altos, que esses 7 pontos altos vai acompanhar a gente até o final do tapete. Sempre aqui no início vão ser 7 pontos altos, para dar uma base pro tapete, pro desenho ficar mais bonito. Então, vamos repetir essa carreira. Vou fazer 2 correntinhas, vou vir em cima, pulo as 2 correntinhas, vou em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas de base, vou em cima do ponto alto e faço um ponto alto. E vamos fazendo assim, repetindo a terceira carreira. Então, vamos ficar com 31 quadradinhos vazios e no final repetir os 7 pontos altos, tá? Vou fazer todos os meus pontos aqui, já fazemos junto o finalzinho. Estou chegando no final da quarta carreira, para vocês não esquecerem, vem aqui bem no cantinho dessa correntinha, introduz dentro e faz o último ponto alto, para ficar bem certinho, tá? Assim, aí terminamos a nossa quarta carreira, tá? Que foi igualzinha a nossa terceira. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá até agora. Ó, tá assim nosso trabalho. Então, a quarta carreira foi igual à terceira. Agora, vamos começar a quinta. Pra começar a quinta carreira, eu vou virar o trabalho novamente. Sempre eu faço igual aqui no comecinho. Vou bem no pontinho, no pezinho do ponto, faço um ponto baixo. Já conto como a primeira correntinha, faço 2, 3 correntinhas, um ponto alto. Sempre aqui no começo e no final, nós vamos repetir esses 7 pontos altos. Então, eu tenho 7 pontos altos. Eu vou repetir os 7 pontos altos. Eu fiquei com 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 3 quadradinhos vazios e 3 quadradinhos cheios. Então, aqui os 3 primeiros quadradinhos vamos repetir. 2 correntinhas, venho no ponto alto e faço o ponto alto, primeiro quadradinho. 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço o ponto alto. 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Bom, ficamos com 3 quadradinhos vazios. Agora, nós vamos começar a fazer o desenho do ursinho de baixo pra cima, como aqui no gráfico. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô lendo o gráfico, esse gráfico é o que fiz, tá? Logo mais vai ter disponível aí um curso que eu vou lançar de ler gráfico, você vai poder fazer qualquer gráfico. Então, aqui, ó, já fizemos essas 2 carreiras em pontos altos. Agora, fizemos 2 carreiras nos pontos vazados e os 7 aqui no cantinho. Agora, 3 vazios e 3 cheios. Depois, 1, 2, 3, 4, 5 vazios. Aí, vamos fazendo assim. Foram os 3 vazios, agora vamos fazer 3 cheios. Como faz o cheio? Aqui eu fiz um ponto alto para formar o terceiro vazio. Dentro do nosso quadradinho vazio, nós fizemos 2 correntinhas de espaço. Então, aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos para preencher o nosso quadradinho. É o mesmo tanto que teve de correntinhas, é o tanto que tem de ponto alto. 2. Aqui no pontinho alto, faço um ponto alto. Aqui eu formei já um quadradinho, ó, o de baixo era vazio e esse daqui é cheio. Aí, vamos fazer, são os 3 cheios, né? Vamos fazer mais um, ó, o espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Um ponto alto de base, ponto alto. Já temos 2 quadradinhos cheios, preciso de mais um. Vou fazer os 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. E aqui no pontinho de base, faço um ponto alto. Fiquei, ó, 1, 2, 3 quadradinhos vazios e 3 quadradinhos cheios. Agora, vamos fazer 5 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, pulo as 2 correntinhas, vou no ponto alto, faço ponto alto. 2 correntinhas, vou no ponto alto e faço ponto alto. Já tenho 2 quadradinhos vazios. 2 correntinhas,
Vou no ponto alto, faço ponto alto, 3 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, ponto alto, 4 quadradinhos vazios. 1, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Agora, eu preciso de 3 quadradinhos cheios, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, sobre o ponto alto, ponto alto. 1 quadradinho vazio. 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 quadradinhos cheios. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. No pontinho de base, 1 ponto alto. Preenchemos 3 quadradinhos. Agora, vamos fazer 3 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, venho no ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto, ponto alto. 2 correntinhas, venho no ponto alto, ponto alto. Fiz 3 quadradinhos vazios. Ó, aqui nós estamos aqui, ó. Ó, pulamos os 5, fizemos aqui no começo da carreira. Pulamos 3, foi 3 quadradinhos vazios, 3 cheios. 5 vazios, 3 cheios, agora 3 vazios, agora vamos fazer novamente 3 cheios. Depois 5 vazios, 3 cheios e 3 vazios. No final aqui, eu recapitulo pra vocês. Então, fizemos os 3 vazios, agora vamos fazer 3 cheios. Fiz um cheio, 2, 2 cheios, completar o terceiro cheio. E ponto alto sobre ponto alto. Agora, vamos fazer 5 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, vou lá no ponto alto, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. Já estou com 4 quadradinhos vazios. Vou fazer 2 correntinhas, fazer mais um, ficando com 5 quadradinhos vazios. Vou terminar a quinta carreira fazendo 3 quadradinhos cheios. 2 correntinhas. 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. Sobre o ponto alto, ponto alto. Vou preencher mais um quadradinho. Ó, quando eu preencher, vocês já sabem, são 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer mais um quadradinho cheio. E ponto alto. Ficamos com 3 quadradinhos cheios. Agora, eu vou fazer 3 quadradinhos vazios. 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas. Já que é o primeiro ponto alto do 7. Aí, vamos repetir os 7 pontos altos. Ó, bem no cantinho, a gente faz o último ponto. Aí, fiquei com 7 pontos. Então, carreira de número 5, nós ficamos assim, desde o começo. Vamos recapitular pra vocês verem aí que tá certinho. Começamos com 7 pontos altos, 3 quadradinhos vazios,
3 quadradinhos cheios, 5 quadradinhos vazios. 3 quadradinhos cheios, 3 quadradinhos vazios, 3 quadradinhos cheios, 5 quadradinhos vazios, 3 quadradinhos cheios, 3 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Tá? Então, finalizamos assim a nossa quinta carreira. Gente, eu não vou ficar mostrando o gráfico e falando pra vocês, porque principalmente pra quem tá iniciando agora, vai confundir vocês, tá? Se eu ficar toda hora fazendo lá e falando aqui do gráfico, fazendo lá e fazendo aqui, vai confundir vocês, tá? Então, eu vou passar a receita somente do tapete, depois eu faço outros vídeos explicando como ler os gráficos, tá? Que isso vai fazer parte do curso, mas alguns vídeos eu faço pra vocês aí colocar no YouTube pra ler o gráfico, porque se eu ficar falando do gráfico e falando do tapete, vai confundir a cabecinha de vocês. Então, eu vou fazer somente a receita do tapete, tá? Aí eu tô falando agora no meio da gravação, vocês já sabem aí que eu tenho uma aula mais dinâmica, assim, vou falando no meio da aula, não é somente robotizada, falando só os pontos lá, então algumas explicações tenho que dar no meio da aula. Quando vocês estão numa escola, então a professora para, explica algumas coisas, depois volta pro trabalho. Só que eu não vou ficar mostrando o gráfico e fazendo lá, porque senão realmente vai confundir. Então, vamos somente, eu vou passar carreira por carreira, o que é para ser feito, vou falar quadradinho cheio e quadradinho vazio. Mostrar onde que é para fazer. E no final de cada carreira, eu recapitulo cada carreira falando, ó, foram os 7 pontos, 3 vazios, 3 cheios, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Depois, quando a gente tiver mais avançado, fazendo bastante desses tapetes da técnica do filé, aí eu já começo a mostrar o gráfico, mas por enquanto não, tá bom? São as primeiras aulas que eu estou fazendo do crochê filé, então vai ser dessa forma, tá? Aí, terminamos a quinta carreira, agora vamos virar o trabalho. Já falei toda essa explicação, agora vamos direto para a receita, tá, gente? Então, aqui eu volto, venho no pezinho e faço um ponto baixo. Assim, eu fico como a primeira correntinha. Faço mais uma, 2 correntinhas, fico com a altura do ponto alto. Vamos repetir os 7 pontos altos. Isso do começo ao fim do tapete, nós vamos sempre repetir os 7 pontos altos no começo e 7 no final. Eu vou repetir os 7 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 7 pontos altos. Essa é a nossa sexta carreira, lembrando. Agora, eu vou fazer 2 quadradinhos vazios. 2 correntes. 2 quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer 5 quadradinhos cheios. Aqui temos 3, então eu vou preencher esse do ladinho e esse do ladinho. Aqui no meio são 3. Então, vou fazer 5 quadradinhos vazios. Cheios, desculpa, gente. Vamos preencher todos os pontos. Ó, na carreira anterior nós tínhamos 3 cheios, só você se basear. Aí faz um antes cheio e um depois, aí ficam 5. Aí repete todos esses pontos, ponto alto sobre ponto alto. E aqui fazemos mais um quadradinho cheio. O ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos fazer 3 quadradinhos vazios. Duas. Segundo quadradinho vazio. Terceiro quadradinho vazio. Agora, nós vamos preencher 5 quadradinhos. Ó, aqui tem 3 preenchidos, só você se basear.
Preenche esse e esse, completa 5. Então, vamos preencher esse, fazer todos esses pontos altos e preencher esse último quadradinho. Vai fazer no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, aqui ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer e preencher esse quadradinho. Preenchi os 5 quadradinhos. Agora, eu vou fazer apenas um quadradinho vazio. Agora, vamos preencher 5 quadradinhos. Ó, temos os 3, só fazer um antes e um depois. Preencher todos esses pontos. 5 quadradinhos cheios, agora eu vou fazer 3 vazios. Segundo vazio. Terceiro vazio. E aqui vamos fazer 5 quadradinhos cheios. Eu já tenho 3, preencho esse antes, faço todos os pontos altos, preencho esse. Fiz os 5 quadradinhos cheios, agora eu vou fazer os 2 vazios e repetir os 7 pontos altos. Repito os 2 vazios, esse daqui já conto o primeiro, para repetir os 7 no final. Cinco, 6 e 7, bem aqui no cantinho. Terminamos a 6ª carreira. Vamos recapitular. Começamos a carreira, fizemos os 7 pontos sempre, 2 quadradinhos vazios, 5 cheios, 3 vazios, 5 cheios, 1 vazio, 5 cheios, 3 vazios, 5 cheios, 2 vazios e os 7 pontos altos. Se vocês observarem, aqui nós estamos fazendo o desenho de 2 ursinhos. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Ó, estamos fazendo o desenho de 2 ursinhos. Então, aqui começam os pezinhos, aqui os pezinhos de um e aqui os pezinhos de outro. Então, aqui é o meio do nosso tapete. Se você observar, tudo que fizemos daqui do começo até o meio, fizemos daqui do meio até o final, tá? Então, aqui no começo, nós temos os 7 pontos e os 2 espaços. Aqui nós temos os 7 pontos e 2 espaços. Então, um ladinho é igual o outro, tá? Pra vocês irem se baseando aí. Mesma coisa que estamos fazendo daqui até o meio, vamos fazer daqui até o final, tá? Finalizamos, então, nossa 6ª carreira. Vamos iniciar nossa 7ª carreira. Faço, como sempre, pego aqui o pontinho, mais 2 correntinhas, a altura de um ponto alto. Eu vou repetir esses 7 pontos altos. Eu repito os 7 pontos do começo. E aqui, gente, do começo ao fim também do tapete, quando começamos a fazer os espacinhos, sempre vamos fazer esses 2 espacinhos no começo e no final, tá? Sempre vão ser esses espacinhos. Essa carreira é bem fácil. Nós vamos fazer por 4 vezes. 6 quadradinhos cheios, 1 quadradinho vazio. 6 quadradinhos cheios, 1 quadradinho vazio. 6 cheios e 1 vazio. Nós vamos fazer isso por 4 vezes. Então, aqui, ó, na carreira anterior eu tinha 5 quadradinhos cheios. Vou preencher mais um para completar 6. Ó, vou fazer todos esses pontos altos. Ó, até aqui fiz os 5 cheios que temos na carreira anterior. Aí, vou completar mais um aqui para ficar com 6 quadradinhos cheios. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, apenas um quadradinho vazio. Aqui da carreira anterior temos 5 cheios. Vou fazer 6 cheios agora. Completar esse aqui que está vazio da carreira anterior. Aí, esse mais esses 5 são 6.
Vou pular esse, fazer um vazio, fazer mais 6, aproveitar esses 5 e completar mais um. Um vazio, preencher esse para completar 6 cheios. E o finalzinho vamos repetir. 2 quadradinhos cheios e os 7 pontos altos. Vou fazer os meus e já mostro para vocês. Na 7ª carreira, ficamos com 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios. 6 quadradinhos cheios, um vazio, 6 cheios. Um vazio, 6 cheios, um vazio, 6 cheios, os 2 vazios e os 7 pontos altos, para finalizar a 7ª carreira. Agora, vamos virar o trabalho, para começar a carreira de número 8. Venho aqui no pezinho, faço um ponto baixo, conto como a primeira correntinha. 2 correntinhas, vou repetir os 7 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Cinco, 6 e 7. Vamos repetir os 2 vazios, sempre no começo, 7 pontos altos e repete os 2 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, fiz os 2 quadradinhos vazios. Vou fazer mais 2 quadradinhos vazios. Aí, aqui, para saber o quadradinho vazio, temos esse da ponta, aí pula 2, que é no meio do quadradinho, e aqui no terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas, vamos pular 2 de base, e no terceiro fazer um ponto alto. Então, ficamos com 4 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos fazer 9 quadradinhos cheios. Aí, vamos contar a partir daqui, ó. 1, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, você mira por aqui, ó. 6, 7, 8 e 9. Então, até aqui, vamos fazer em pontos altos. Tá? Vou fazer aqui junto com vocês. Faço o primeiro quadradinho vazio, que são 4 pontos. Um quadradinho vazio, você vê por aqui. Um quadradinho cheio, desculpe. Agora, mais um quadradinho cheio. Os 2 pontos altos do meio e um do ladinho. Já temos 2 quadradinhos cheios. Aí, vamos fazer os 2 do meio e um do ladinho. Já temos 3 quadradinhos cheios. Os 2 do meio e um do ladinho. Já temos 4 quadradinhos cheios, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui onde temos esse quadradinho vazio, nós vamos preenchê-lo. Fazer 2 pontos altos nas 2 correntinhas e um do ladinho. Já tenho 5 pontos, 5 quadradinhos cheios. Agora, é só você olhar por aqui, ó. Nós trabalhamos, pulamos 2, ó, aqui tínhamos 2 cheios, fizemos 2 vazios. Então, aqui você vai fazendo, até quando chegar aqui, você vai deixar 2 vazios. Então, vai trabalhar até esse ponto, tá? Você vai olhando aqui por baixo, ó. Ah, e aqui eu vou ter que deixar 2 sobrando. Então, vou deixar esse e vou deixar esse. Vou trabalhando os pontos altos até aqui. Bom, então, aqui fizemos os 4 quadradinhos vazios no começo e fizemos 9 cheios, que deu um total de 28 pontos altos. Aí, fizemos os 2 vazios. Agora, vamos repetir esse vazio. E aqui, para começar esse desenho, nós vamos começar fazendo 2 vazios. Vamos fazer 2 quadradinhos vazios, 28 pontos altos e depois mais 2 quadradinhos vazios. Ó, você faz os 2 quadradinhos aqui no começo, vazios. Ó, vamos fazer 1.
Eu vou fazer o segundo. Aí, a partir desse ponto, vou fazer 28 pontos altos. Então, já tenho o primeiro, o segundo, terceiro, assim por diante, até ter 28 pontos altos. Ó, que depois dos 28 pontos altos, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Fizemos 28 pontos altos, onde tinha um vazio, preenchemos 28 pontos altos. Agora, os 2 quadradinhos vazios. Pula 2 de base e faz um ponto alto. Ou depois desse, pula um 2 de base e faz o ponto alto. As 2 correntinhas, pula 2 de base, faz um ponto alto. E aqui no finalzinho, vamos repetir os 2 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Vou fazer o último ponto alto bem aqui no cantinho. Último ponto alto, terminando a nossa carreira de número 8. Tá? Então, ficamos assim. Iniciamos com 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, 28 pontos altos, que são 9 quadradinhos cheios. 1, 2, 3, 4, 5 vazios, 28 pontos altos, que são os 9 cheios. 1, 2, 3, 4 vazios e terminamos com 7 pontos altos. Assim, finalizando a 8ª carreira. Para começar a carreira de número 9. Começo como todas as outras, vindo no cantinho, faço um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, ficou com a altura de um ponto alto. Vou completar os 7 pontos altos, contando com a primeira, o ponto baixo e as 2 correntinhas, contou com o primeiro ponto alto. Aqui tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Agora, essa carreira nós vamos repetir, como sempre aqui no começo, os 2 quadradinhos vazios. Os 2 quadradinhos vazios. Vou fazer mais 3 quadradinhos vazios. Então, vou repetir esses 2 e formar um aqui, em cima dos 28 pontos altos da carreira anterior. Faço um, aí ficou com 3 quadradinhos. Vamos que ter um total de 5. 4. E aqui formo o 5º quadradinho, pulando 2 pontos de base e no terceiro fazendo um ponto alto. Aí, esse ponto alto já é o meu primeiro. Eu vou fazer aqui 22 pontos altos. Vou fazer 22 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, que equivale a 7 quadradinhos cheios. Vou fazer os 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, que equivaleu a 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vou fazer 7 quadradinhos vazios. Formo aqui o primeiro. Pulo 2 de base e faço no terceiro. Já tenho o primeiro. Já tenho um quadradinho vazio. Vou repetir 2, 3, 4, 5, 6. E vou formar mais um aqui na base dos 28 pontos da carreira anterior. Fiz os 7 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, esse eu vou contar como o primeiro ponto alto. E vou completar 22 pontos altos, que equivale a 7 quadradinhos cheios. 3, 4, vou fazendo até completar 22 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 22 pontos altos, agora vamos ficar como ficamos lá do outro lado. Ó, para finalizar, 5 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Então, aqui eu formo o primeiro quadradinho, pulo 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Vou repetir esses 4 quadradinhos, vou ficar com o total de 5 e repetir no final 7 pontos altos. Então, fiz os 22 pontos altos, os 5 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Vou fazer aqui o último. Eu gosto de fazer com vocês o último para vocês verem bem certinho aqui onde pega, porque senão vai ficando torto o trabalho.
Ó, faço o último ponto do 7. Finalizamos a nossa carreira de número 9. Então, a nossa carreira 9 ficou os 7 pontos altos, os 2 quadradinhos que sempre fazemos no começo e no final, mais 3 quadradinhos, total de 5 quadradinhos vazios, os 5 quadradinhos vazios, 22 pontos altos, 7 quadradinhos vazios, 22 pontos altos, os 5 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos para finalizar. Agora, nós vamos começar a virar o trabalho e fazer a nossa carreira número 10, que vai ser igualzinha à nossa carreira de número 9. Vai ser a mesma coisa, só fazer igualzinho. Os 7 pontos altos, repetir os 5 quadradinhos, os 22 pontos altos, os 7 quadradinhos, os 22 pontos altos, os 5 quadradinhos e os 7 pontos altos para finalizar, tá? Então, a carreira 10 é igualzinho à carreira número 9. Bom, só vou começar com vocês, para vocês sempre lembrarem onde pega aqui, ó, bem no comecinho. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, altura de um ponto alto. Repito os 7 pontos altos e repito toda a carreira. Onde eu tenho ponto alto, faço ponto alto. Onde tem os quadradinhos vazios, só vou repetir. Repetir os pontos altos, os quadradinhos, repetir tudo igualzinho. A carreira número 9. Então, fiz toda a carreira número 10, ficou igualzinha a nossa carreira de número 9. Agora, vamos virar para começar a carreira número 11. Então, vamos começar a carreira de número 11. Vou vir aqui no pezinho do ponto, fazer um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, fiquei com a altura de ponto alto. Vamos repetir os 7 pontos altos. Somente repetindo ponto alto sobre ponto alto. Aí, repete sempre os 7 pontos altos do começo. Vamos repetir os 2 quadradinhos vazios do começo. As 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas e o ponto alto. Agora, a partir desse ponto, nós vamos fazer 13 quadradinhos cheios, tá? Você pode se basear aqui por baixo, os 13 quadradinhos, que vai dar um total de 40 pontos altos, contando com esse aqui, o primeiro. Aí, vou preencher esses 3 quadradinhos, 2, 3 pontos altos, 4. Vamos fazendo assim por diante, preenchendo esses 3 quadradinhos, contando com esse ponto, vamos fazer total de 40 pontos altos. Tá, eu vou fazer aqui os meus, já vem. Os 40 pontos altos, aí só contar. Ficou 3, tínhamos esses quadradinhos da carreira anterior, os 22 pontos altos. Aí ficou 3 quadradinhos pra cá cheio e 3 quadradinhos pra cá cheio. Agora, vamos fazer apenas um quadradinho vazio. Aqui no meio, e contando a partir desse ponto, vamos fazer 40 pontos altos, preenchendo esses 3 vazios, um espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, e num pontinho de base, ponto alto. Aí, vamos fazer igual fizemos aqui, 40 pontos altos. Fiz os 40 pontos altos, a partir daqui, fiz os 40 pontos altos, agora sobrou, vamos fazer os 2 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos do final, que sempre é feito desse jeito, o começo e o final. Tem os 7 pontos altos e os 2 quadradinhos vazios. Dois, 3, 4, 5, 6, e o 7º pega bem aqui no cantinho. É 7. Então, a nossa carreira 11 ficou assim. Os 7 pontos altos do começo, os 2 quadradinhos vazios, 40 pontos altos, um quadradinho vazio, 40 pontos altos, os 2 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos do final. Assim ficou
a nossa carreira de número 11. Agora, nós vamos fazer a carreira 12 e a carreira 13 igualzinha à carreira número 11, tá? Igual quando fizemos aqui, repetimos a carreira, nós vamos repetir a carreira 12 e a 13 igualzinho, onde tiver ponto alto, os 2 quadradinhos vazios, os 40 pontos altos, um quadradinho vazio, 40 pontos altos, os 2 vazios e 7 pontos altos, tá? Eu vou virar e vou fazer mais 2 carreiras iguaizinhas a esta, e aí eu volto com vocês na carreira, pra finalizar a carreira 13, que vai ser igual a 11. Então, vai ser 11, 12, 13 iguaizinhas. Não esquece, pegando direitinho o começo e no final pra ficar bem retinho, tá? Ficou igual a carreira 11, 12, 13, ficarão todas iguais. Agora, vamos começar a nossa carreira de número 14. Vou virar o trabalho. Aqui no começo, peraí que sortou. Pontinho. Vamos iniciar a carreira de número 14. Faço como sempre aqui no comecinho, ponto baixo. Mais 2 correntinhas para ficar com a altura de um ponto alto. Vamos repetir os 7 pontos altos do começo. 4, 5, 6, 6 e 7. Agora, vamos repetir os 2 quadradinhos do começo e fazer mais 4, para ficar com um total de 4 quadradinhos vazios. Faço o primeiro, repito o segundo, 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, no terceiro, um ponto alto, 3 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, no terceiro, um ponto alto, 4 quadradinhos vazios. 1, 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Já temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Fazer mais um. Pula 1, 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Aí, contando a partir desse ponto alto, que fizemos o último quadradinho vazio, nós vamos fazer 16 pontos altos. 2, 3, 4, assim por diante, até eu ter 16 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Fiz os 16 pontos altos, agora nós vamos formar 9 quadradinhos vazios. 1, 2 de base, ponto alto. 2 correntinhas, 1, 2 de base, 2. Aqui os 16 pontos altos equivaleu a 5 quadradinhos cheios. Agora, vamos fazer, já tenho 2, os 9 vazios. Ponto alto, 1, 2, ponto alto. 2 correntinhas, repetimos esse vazio. E agora, para esse lado, também vamos formar 4 quadradinhos vazios. Vai ficar com um total, por 1, 2, ficar com um total de 9. 2 correntinhas, pula 2 de base, faz um ponto alto, pula 2 de base, ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 de base, ponto alto. Aqui já, então, formamos 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios. Aí, tem o do meio e mais 4 para esse lado, formar um total de 9. Agora, contando com esse ponto, vamos fazer também desse lado 16 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Fiz os 16 pontos altos, agora vamos terminar igual fizemos lá do outro lado, com 6 quadradinhos vazios. Repetir os 2, fazer os 7 pontos altos. Aqui no espaço, nós vamos formar 4 quadradinhos vazios. Esses 16 pontos altos é como se fosse 5 quadradinhos cheios. Vamos pular 1, 2 de base. Primeiro, quadradinho, 1, 2 de base,
No terceiro, já temos 2. Uma, 2 correntinhas, pulam 2 de base no terceiro ponto alto. 2 correntinhas, pulam 2 de base no terceiro ponto alto. Fizemos 4 quadradinhos vazios, agora eu vou repetir esses 2 do final e os 7 pontos altos. Repetir os 2 quadradinhos, ficamos com um total de 6 e os 7 pontos altos, finalizando a carreira de número 14. Vamos ver como que tá. Sempre vai ajeitando aí retinho e vai passando a mão pra você ver que o desenho tá certinho. Então, carreira 14, 7 pontos altos, 6 quadradinhos vazios, 16 pontos altos, desculpe, que equivale a 5 quadradinhos cheios. 9 quadradinhos vazios, 16 pontos altos, que são 5 quadradinhos cheios. E os 6 quadradinhos vazios e 7 pontos para finalizar a carreira 14. Trabalho iniciar nossa carreira de número 15. Primeiro pontinho, ponto baixo, mais 2 correntinhas, repetir os 7 pontos altos. Repete os 7 pontos altos, 6, 7. Repetir os 2 quadradinhos vazios. As 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E fazer mais 3 quadradinhos vazios. Vamos ficar com um total de 5. Já fica com 3, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Já temos 4 quadradinhos vazios. Vamos fazer mais 1, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ficamos com 5 quadradinhos vazios. Agora, vamos fazer, contando já com esse, 22 pontos altos. Temos o primeiro, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, até completarmos 22 pontos altos, que vai equivaler a 7 quadradinhos cheios. Ó, aqui nós tínhamos 5 cheios. Aí, eu vou completar mais um pra cá e mais um pra cá. Aí, vão ficar um total de 7. Fazer todos esses pontos altos sobre ponto alto e completar esse último quadradinho. Fiz os 22 pontos altos, aí preenchi um mais pra cá, os 5 que já tínhamos antes, fiz ponto sobre ponto e preenchi mais um pra cá. Agora, no meio, nós vamos fazer 7 quadradinhos vazios. Faço o primeiro, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, já tenho o segundo. Vou completar 7 quadradinhos vazios. Fiz os 7 quadradinhos vazios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a partir desse ponto, vamos contar como primeiro e fazer 22 pontos altos no espaço de 2 correntinhas, que equivale a 7 quadradinhos cheios. 4 pontos altos, 5. Vamos fazendo até preencher esse quadradinho, completando um total de 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, então ficou um quadradinho a mais pra cá e um pra cá. Total de 7. Agora, vamos terminar igual começamos lá a carreira. Fazer 5 quadradinhos vazios, repetir todos esses e fazer os 7 pontos altos para finalizar a carreira 15. Fiz os 7 pontos altos, finalizando a carreira. Então, carreira 15. 7 pontos altos para começar, 5 quadradinhos vazios, 22 pontos altos, que equivale a 7 quadradinhos cheios. 7 quadradinhos vazios, 22 pontos altos, 5 quadradinhos vazios e finalizamos a carreira 15 com os 7 pontos altos. Vamos iniciar, virar o trabalho, nossa carreira de número 16. Agora, nós estamos no meio do tapete, do desenho, que o tapete são um total de 32 carreiras, estamos no meio.
ponto baixo, uma, duas correntinhas, ficou com a altura de ponto alto. Vamos repetir os 7 pontos altos do começo. Essa carreira é parecida com a carreira anterior, tá? Só vou explicar ali no meio que muda um pouquinho. Tem uns 7 pontos altos. Aqui, os quadradinhos vazios, vamos repetir os 2 e fazer mais 3, igual essa daqui. Então, são 5 quadradinhos vazios. Somente repetir os da carreira anterior. Três quadradinhos. 4. E 5. Agora aqui, nesses 22 pontos altos que temos da carreira anterior, nós vamos fazer o detalhezinho do nariz dos ursinhos. Então, aqui, contando com esse primeiro ponto alto, vamos completar 10. Aí, eu faço 2, 3, 4, que significa 3 quadradinhos cheios. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui ficamos com 3 quadradinhos cheios, que dá um total de 10 pontos altos. Agora, vamos fazer no meio um quadradinho vazio. 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, faço um ponto alto. Fizemos um quadradinho vazio. Agora, vamos fazer desse lado também 10 pontos altos, contando esse o primeiro, aí o segundo, terceiro, assim por diante, até chegar aqui, completar os 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, no meio vamos repetir, igual da carreira anterior, os 7 quadradinhos vazios. Só fazendo a mesma coisa da carreira anterior. Repetir no meio 7 quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer igual fizemos aqui, ó. 10 pontos altos, contando esse o primeiro. Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vemos os 10 pontos altos, significa 3 quadradinhos cheios. Vamos fazer um quadradinho vazio, pular 2 de base, no terceiro ponto alto, fazer um ponto alto, e aqui completar mais 10 pontos altos, tá? Esse contamos como o primeiro, aí 2, 3, assim por diante, até chegar aqui, ficar com 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, agora vamos repetir aqui o finalzinho. Os 5 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Repeti os 5 quadradinhos e fiz os 7 pontos altos do final, finalizando a carreira de número 15. Carreira número 15, 7 pontos altos, 5 quadradinhos vazios, 3 quadradinhos cheios, 10 pontos altos, 1 quadradinho vazio, 3 cheios, 10 pontos altos, 7 quadradinhos vazios, 3 cheios, 10 pontos altos, 1 quadradinho vazio, 3 cheios, 10 pontos altos. Os 5 quadradinhos vazios, finalizamos com 7 pontos altos, a nossa carreira de número 15. Aqui a gente já nota os 2 ursinhos, aqui a parte do narizinho. Indo aqui, essa foi a nossa carreira de número 16, tá? Que eu até falei no começo que nós estamos no meio do nosso tapete, que são um total de 32 carreiras, fora o acabamento, tá? Então, essa daqui foi a carreira de número 16, desculpa, acho que eu falei 15, tá? Finalizamos agora a 16, vamos iniciar a 17. Iniciar nossa carreira de número 17. Faço ponto baixo, 2 correntinhas, a da altura de um ponto alto.
repito os 7 pontos altos. Nessa carreira, nós vamos repetir os 7 pontos altos e os 5 quadradinhos vazios. Fiz os 7 pontos altos e repeti os 5 quadradinhos vazios. Aqui é a parte dos olhinhos. Vamos fazer, contando com esse ponto, vamos formar um quadradinho cheio. Vai ficar um total de 4 pontos altos. Os 2 do meio e um do ladinho. Agora, fazemos 2 correntinhas e formamos, pula um 2 de base, um quadradinho vazio. Contando com esse pontinho, vamos formar 10 pontos altos, que equivale a 3 quadradinhos cheios. 4. Aqui onde tá vazio, vamos fazer cheio. 5. 6. 7. 8. 9. 10 pontos altos. 2 correntinhas. Pulo 1, 2 de base e formo um quadradinho vazio. E aqui no cantinho, faço um quadradinho cheio, esses 4 pontos altos. Aqui no meio, nós vamos repetir os quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer igual a carreira anterior, 7 quadradinhos vazios. Repetiu os 7 quadradinhos vazios no meio, agora vamos repetir o outro rostinho do ursinho, igual fizemos esse. Fazer aqui no começo um quadradinho cheio, são 4 pontos altos. Formar um quadradinho vazio, 2 correntinhas, 1, 2 de base, no terceiro um ponto alto. Contando a partir desse ponto, fazer 10 pontos altos. Os 10 pontos altos, que equivale a 3 quadradinhos cheios. Vamos fazer um quadradinho vazio, 2 correntinhas, pulam 1, 2 de base, no terceiro ponto alto. Contando com esse, fazer mais 3 pontos altos, que é um quadradinho cheio. E aqui a parte do final, vamos repetir os 5 quadradinhos vazios e finalizar com 7 pontos altos. Repeti os 5 quadradinhos vazios e finalizei a carreira 17 com 7 pontos altos. Nossa carreira 17, os 7 pontos altos, 5 quadradinhos vazios. Um quadradinho cheio, um quadradinho vazio. Os 10 pontos altos, um quadradinho vazio, 4 pontos altos com um quadradinho cheio. Os 7 quadradinhos vazios, 4 pontos altos com um quadradinho vazio, cheio, um quadradinho vazio. 10 pontos altos, quadradinho vazio. 4 pontos altos, quadradinho cheio. Finalizamos com 5 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Nossa carreira de número 18. Um ponto baixo, 2 correntinhas. Repetir os 7 pontos altos do começo. 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui vamos fazer 4 quadradinhos vazios. Aqui nós temos 5, vamos trabalhar só até aqui o quarto. Repetindo os 2 e fazendo mais 2. Um quadradinho vazio. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 quadradinhos, 1, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 1, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. A partir daqui, esse vamos contar como o primeiro ponto alto, vamos fazer 28 pontos altos. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui sobre cada um, ponto alto sobre ponto alto.
Esse de base que tá vazio, vamos preencher, fazendo 2 pontos altos. E assim por diante até formarmos 28 pontos altos, que equivale a 9 quadradinhos cheios. Fiz os 28 pontos altos. Agora, aqui no meio, vamos formar 5 quadradinhos vazios. E formo 5 quadradinhos vazios. Fiz os 5 quadradinhos vazios, depois dos 28 pontos altos, agora vamos fazer 28 pontos altos aqui desse lado também. Esse aqui já conto como o primeiro. 2, 3, 4, assim por diante, aqui ponto alto sobre ponto alto, preenche esses vazios, formando 28 pontos altos. Fiz os 28 pontos altos, que equivale a 9 quadradinhos cheios. Agora, o finalzinho, nós vamos repetir os 4 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Aqui no finalzinho, é só repetir os 4 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos, finalizando a carreira 18. A nossa carreira 18 começa com 7 pontos altos, 4 quadradinhos vazios, 28 pontos altos, que equivale a 9 quadradinhos cheios, 5 quadradinhos vazios, 28 pontos altos, 9 quadradinhos vazios. Finaliza com 4 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Vamos iniciar a carreira 19. Faço ponto baixo e 2 correntinhas. Fico com a altura de ponto alto, vamos repetir os 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no começo, vamos precisar de 4 quadradinhos vazios. Então, vamos repetir os 2 de sempre no começo da carreira e fazer mais 2. Então, vai ficar igualzinho aqui da carreira anterior. 4 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, vem um ponto alto, 2 correntinhas no ponto alto, Vamos fazer os 4 quadradinhos vazios. Fiz os 4 quadradinhos vazios, agora nós vamos fazer 4 quadradinhos cheios, que são 13 pontos altos. Aqui eu já conto como o primeiro, vou fazer mais 12 pontos altos. 2, 3, até completar 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, que significa 4 quadradinhos cheios. Agora, vamos fazer um quadradinho vazio, 2 correntinhas, pulo 2 de base. No terceiro, um ponto alto. Já conto como o primeiro e vou fazer desse lado também 13 pontos altos. 2, 3, seguindo, ponto alto sobre ponto alto até ter 13. Fiz os 13 pontos altos, depois do quadradinho vazio. Agora, vamos repetir esses 5 quadradinhos vazios. Quadradinhos vazios, gente. Vamos repetir esses 5 do meio. Repeti os 5 quadradinhos vazios. Agora, vamos fazer igual fizemos aqui, ó. Os 13 pontos altos, um quadradinho vazio e mais 13 pontos altos aqui desse lado. Ó, já tenho o primeiro, segundo, terceiro, até completar 13 pontos altos. Fiz os 13 pontos altos, que significam 4 quadradinhos cheios. Vou fazer um quadradinho vazio, 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, no terceiro, ponto alto. Esse daqui já conto como o primeiro e faço mais 12 pontos altos, ficando com um total de 13. Fiz os 13 pontos altos, que significam 4 quadradinhos cheios. Agora, aqui o finalzinho, vamos repetir os 4 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos para finalizar a carreira. Vou fazer o último pontinho alto, completando o 7, bem no cantinho. Faço o 7º ponto alto. Finalizando a nossa carreira de número 19. Então, a carreira 19, os 7 pontos altos para iniciar, 4 quadradinhos vazios.
13 pontos altos, que são 4 quadradinhos cheios, 1 quadradinho vazio. Os 13 pontos altos, 5 quadradinhos vazios, 13 pontos altos. 1 quadradinho vazio, 13 pontos altos, os 4 vazios e 7 pontos altos para finalizar a nossa carreira 19. E o trabalho, vamos iniciar a carreira de número 20. Faço ponto baixo, bem no cantinho, 2 correntinhas. Repito os 7 pontos altos do começo. 4, 5, 6 e 7. Aqui nós vamos repetir os 4 quadradinhos vazios. Repetir os 4 quadradinhos vazios, agora contando com esse, o primeiro ponto alto. Vamos completar um grupinho de 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que significa 3 quadradinhos cheios. Agora, vamos fazer 3 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, pula 1, 2 de base, ponto alto. 2 correntinhas, pula as 2 correntinhas, ponto alto. 1, 2 correntinhas, pula 1, 2 de base, 1 ponto alto. Agora, contando com esse ponto alto, que fizemos os 3 quadradinhos vazios, tem o primeiro. Vou completar 10 pontos altos também, desse lado. 2, 3, completo os 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, agora aqui no meio nós vamos repetir os 5 quadradinhos vazios. Repetir os 5 quadradinhos vazios, vou contar esse como o primeiro ponto alto, vou completar 10. 2, 3, até completar 10 pontos altos. Feitos os 10 pontos altos, vou fazer 3 quadradinhos vazios. Pulo 1, 2 de base, ponto alto. Aqui repito esse quadradinho vazio. 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2 de base, faço um ponto alto. Fiquei com 3 quadradinhos vazios. Agora, contando com esse, vou completar 10 pontos altos. 2, 3, até completar 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, agora vou repetir o finalzinho. Os 4 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Repetir os 4 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos, finalizando nossa carreira de número 20. Nossa carreira 20. 7 pontos altos, 4 quadradinhos vazios, 13 pontos altos. 3 quadradinhos vazios. Desculpe, gente. 7 pontos altos, 4 quadradinhos vazios. 10 pontos altos, correto, 10 pontos altos, 3 quadradinhos vazios, 10 pontos altos. 5 quadradinhos vazios, 10 pontos altos. 3 quadradinhos vazios, 10 pontos altos, os 4 quadradinhos vazios e finalizei a carreira 20 com 7 pontos altos. Virei o trabalho, fazer o primeiro ponto alto, vamos começar a carreira de número 21. Ponto baixo, 2 correntinhas, altura do ponto alto, vamos repetir os 7 pontos altos. Quatro, 5, 6 e 7. Agora, a carreira número 21 e a 22 vão ser iguais. Nós vamos fazer ela igual essas duas carreiras aqui, ó, que temos no começo do tapete, toda feitas em quadradinhos vazios, tá? Vamos completar toda a carreira em quadradinhos vazios. Tá? Coloquei assim pra vocês verem melhor. Então, a carreira 21 e a 22 vai ser igual essas carreiras aqui, ó. Toda feita em quadradinhos. Aí, nós vamos aqui onde já tem os quadradinhos repetir
formar os quadradinhos aqui onde estão os pontos altos. Então, ela vai ser toda feita em quadradinhos, tá? Vou mostrar pra vocês. A carreira 21 e a 22 toda feita em quadradinhos vazios. Ó, fiz os 7 pontos altos do início. Vamos repetir esses 4 quadradinhos vazios. Só ir repetindo, 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Aqui já repetimos os quadradinhos. Aí, vamos fazer toda a carreira toda em quadradinhos vazios. Aí, onde tem os pontos altos, você vai formando os quadradinhos. Só fazer 1, 2 correntinhas, pular 1, 2 pontos de base e no terceiro fazer um ponto alto. 2 correntinhas, vem na base, pula 1, 2 pontos de base, no terceiro faz um ponto alto. 2 correntinhas, vem na base, pula 1, 2 pontos, no terceiro faz um ponto alto. Aí, onde tiver os pontos altos, vamos formar os quadradinhos vazios desse jeito. Aí, aqui onde tiver quadradinho vazio, só repetir. Chegar aqui nos pontos altos, só fazer o ponto alto, pular 1, 2 de base, no terceiro fazer um ponto alto. Pula 2 de base, no terceiro um ponto alto. Então, vamos formando onde tem os pontos altos dos quadradinhos vazios e onde já tem, somente vamos repetir. A carreira número 21 e a 22, feita do mesmo jeito. E sempre repetindo os 7 pontos altos no começo e no final da carreira. Nós vamos ficar com um total de 31 quadradinhos. Desde aqui do último ponto alto do 7 até lá, o primeiro do 7 no final. Vamos ficar com um total de 31 quadradinhos. Eu vou fazer a minha carreira, terminar a minha 21 e fazer a 22 e volto com vocês. Fiz a carreira 21, que é toda feita em quadradinhos, total de 31 quadradinhos. Desde aqui, fizemos os 7 pontos altos, 31 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Aí, fui para a carreira 22, fiz os 7 pontos altos do início, os 31 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos do final. Agora, nós vamos começar a fazer os detalhes dos desenhos do coração. Ó, os nossos ursinhos já estão prontos, o desenho. Agora, vamos fazer os corações. Iniciar a carreira 23. Já virei o trabalho, começar a carreira de número 23. O ponto baixo, 2 correntinhas, ficar com a altura do ponto alto. Vou repetir os 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Os 7 pontos altos do início. Agora, nós vamos fazer 5 quadradinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 2 correntinhas, ponto alto. 5 quadradinhos vazios. Ó, 7 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. Agora, vamos preencher apenas um quadradinho, que fica contando com esse que já tínhamos feito, 4 pontos altos. 2 no espaço de 2 correntinhas, em ponto alto sobre ponto alto. Fizemos um quadradinho cheio. Agora, aqui no meio, vamos fazer 9 quadradinhos vazios. Só ir contando, fazer o primeiro, as 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Vamos formar 9 quadradinhos vazios. Formei, depois do quadradinho cheio, 9 quadradinhos vazios. Agora, vamos formar mais um quadradinho cheio. Contando com esse o primeiro, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, sobre o ponto alto de base, um ponto alto. Um quadradinho cheio. Agora, vamos formar mais 9 quadradinhos vazios. Então, tem o primeiro, o segundo,
Vou fazendo até completar 9 quadradinhos vazios. Depois do quadradinho cheio, fiz 9 quadradinhos vazios. Agora, eu vou formar mais um quadradinho cheio, contando com esse o primeiro, no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos, e no pontinho de base, 1 ponto alto. Formei um quadradinho cheio. Agora, aqui pro finalzinho, nós vamos repetir esses 5 quadradinhos vazios e finalizar com os 7 pontos altos. Fiz os 5 quadradinhos vazios no final e os 7 pontos altos, finalizando a carreira de número 23. Na carreira 23, ficamos os 7 pontos altos, 5 quadradinhos vazios, 1 quadradinho cheio, 4 pontos altos. 9 quadradinhos vazios, 1 quadradinho cheio, 4 pontos altos. 9 quadradinhos vazios, 1 quadradinho cheio, 4 pontos altos. Terminamos a carreira com 5 quadradinhos vazios e 7 pontos altos. Trabalho, vamos iniciar a carreira de número 24. Faço ponto baixo, 2 correntinhas, fico com a altura de um ponto alto. Repito os 7 pontos altos. Repeti os 7 pontos altos, agora vamos fazer 4 quadradinhos vazios. 1, até ficar com 4 quadradinhos vazios. Fiz os 4 quadradinhos vazios, depois dos 7 pontos altos, agora vamos preencher 3 quadradinhos. Contando com esse ponto, vamos ficar com 10 pontos altos. Um espaço, faço 2 pontos altos. Aqui, ponto alto, já tenho 4. Vou completar 10 pontos altos. Fiz os 3 quadradinhos cheios, total de 10 pontos altos. Agora, vamos fazer 7 quadradinhos vazios. Primeiro, segundo. Depois dos 10 pontos altos, fiz 7 quadradinhos vazios. Agora, vamos fazer 10 pontos altos. Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até completar 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, que equivale a 3 quadradinhos cheios. Agora, vamos fazer 7 quadradinhos vazios. Fiz o primeiro, vou completar 7. Depois dos 10 pontos altos, completei mais 7 quadradinhos vazios. Agora, vamos fazer 10 pontos altos. Esse é o primeiro. Segundo, terceiro e quarto, até completar 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, que equivale a 3 quadradinhos cheios. Agora, vamos finalizar a carreira 24, repetindo os 4 quadradinhos vazios e fazendo os 7 pontos altos do final. Finalizei a carreira 24, fazendo os 4 quadradinhos vazios e os 7 pontos. Então, a nossa carreira 24, 7 pontos altos, 4 quadradinhos vazios, 3 quadradinhos cheios, 10 pontos altos. 7 quadradinhos vazios, 10 pontos altos, 7 quadradinhos vazios, 10 pontos altos. 4 quadradinhos vazios, finalizamos a carreira com 7 pontos altos. Começar a carreira 25, ponto baixo, 2 correntinhas. Vou repetir os 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, vamos fazer 3 quadradinhos vazios. 1, segundo, 2 correntinhas, ponto alto, terceiro. Agora, vamos fazer 5 quadradinhos cheios, que equivale a 16 pontos altos. Contando esse o primeiro, vou completar um total de 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos altos, que equivale a 5 quadradinhos cheios. Agora, vamos fazer 5 quadradinhos vazios. 1, assim por diante, até fazer 5. Fiz os 5 quadradinhos vazios.
Agora, vamos fazer 16 pontos altos. Esse aqui é o primeiro. Vou fazendo até completar 16 pontos altos, que equivale a 5 quadradinhos cheios. 16 pontos altos, vamos fazer 5 quadradinhos vazios. Até completar 5 quadradinhos vazios. Fiz os 5 quadradinhos vazios, agora contando com este ponto, vamos formar 16 pontos altos. 4 até formar 16. Fiz os 16 pontos altos, que equivale a 5 quadradinhos cheios. Agora, vamos finalizar fazendo 3 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Fiz os 3 quadradinhos vazios e finalizei a carreira 25 fazendo os 7 pontos altos. Carreira 25, 7 pontos altos, 3 quadradinhos vazios, 5 quadradinhos cheios, 16 pontos altos, 5 quadradinhos vazios, 16 pontos altos, 5 quadradinhos vazios, 16 pontos altos. Finalizamos a carreira fazendo os 3 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Já virei o trabalho, vamos começar a carreira 26. Faço como das outras vezes, o ponto baixo, 2 correntinhas para a altura de um ponto alto. Vamos repetir os 7 pontos altos. Já fizemos fazer mais os 6. Fiz os 7 pontos altos do início, vamos fazer 2 quadradinhos vazios. 1 e 2. Contando a partir desse ponto alto, vamos formar 22 pontos altos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, assim por diante, até ficar com 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, que significam 7 quadradinhos cheios. Vamos fazer 3 quadradinhos vazios. 2 correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto de base, as 2 correntinhas, ponto alto. A partir desse ponto, vamos formar 22 pontos altos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, até formar os 22 pontos altos. 22 pontos altos, que significa 7 quadradinhos cheios. Vamos fazer 3 quadradinhos vazios. 2, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 3 quadradinhos vazios, formamos agora. A partir desse ponto, vamos formar 22 pontos altos. 2, 3, 4, 5, até ficar com 22 pontos altos. Fiz os 22 pontos altos, agora eu vou finalizar a carreira com os 2 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Finalizei a carreira 26, fazendo os 2 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Nossa carreira 26, os 7 pontos altos, 2 quadradinhos vazios. 22 pontos altos, 3 quadradinhos vazios, 22 pontos altos, 3 quadradinhos vazios, 22 pontos altos, finalizamos com 2 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Já virei o trabalho, vamos iniciar a carreira 27. Ponto baixo, 2 correntinhas, altura de um ponto alto. Vamos repetir os 7 pontos altos do início. E essa carreira número 27, ela vai ser igualzinha à carreira de número 26. Vamos repetir a carreira. Onde temos quadradinhos vazios, vamos fazer quadradinhos vazios. Onde temos pontos altos, vamos fazer pontos altos. A carreira 27, vamos repetir igualzinho aqui, 2 quadradinhos vazios, os 22 pontos altos, os 3 vazios, 22 pontos altos, 3 vazios, 22 pontos altos e finalizamos fazendo 2 vazios e os 7 pontos altos. Então, a carreira 27 é feita igualzinho à carreira número 26.
Gente, então fiz a carreira 26 do jeito que eu tinha explicado pra vocês e a carreira 27 foi feita igualzinha à carreira 26. Ficamos assim, duas carreiras iguais. Carreira de número 28. Vou aqui, como estamos fazendo sempre, um ponto baixo e duas correntinhas, a altura do primeiro ponto alto. Vamos repetir esses 7 pontos altos do início. 4, 5, 6 e 7. E aqui vamos repetir os 2 quadradinhos vazios e formar mais um, ficando com um total de 3 quadradinhos vazios. Faço o primeiro, o segundo, as duas correntinhas e o terceiro venho na base, pulo 1, 2 pontos altos e no terceiro faço um ponto alto, ficando com os 7 pontos altos do início e 3 quadradinhos vazios. Agora, a partir desse ponto, vamos formar 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos formar um quadradinho vazio. As duas correntinhas, venho na base, pulo 1, 2 pontinhos. No terceiro, faço um ponto alto. E agora, a partir desse ponto, vamos fazer 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7, que equivale a 2 quadradinhos cheios. Agora, vamos fazer duas correntinhas, formar, pular 1, 2 de base, no terceiro formar um quadradinho. E fazer um total de 5 quadradinhos vazios. Fiz os 5 quadradinhos vazios. Agora, a partir desse ponto, vamos formar 7 pontos altos. 2 até 7. Fiz 7 pontos altos, agora vamos fazer 1, 2 correntinhas, um quadradinho vazio. Pulo 1, 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Contando com esse, vamos formar 7 pontos altos. 2, 3, até formar os 7. Fiz os 7 pontos altos, depois do quadradinho vazio, agora vamos fazer 5 quadradinhos vazios. Pulo 1, 2 de base, faço um ponto alto, repito esses 3 quadradinhos e formo um aqui. Fiz os 5 quadradinhos vazios, repetimos os 3 e formamos mais um de cada lado. A partir desse ponto, vamos fazer 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora vamos formar um quadradinho vazio. As duas correntinhas, por 1, 2 de base, no terceiro faço um ponto alto. Contando com esse, vamos formar 7 pontos altos. 2, 3, até ter 7 pontos altos. Fiz os 7 pontos altos, agora vamos terminar fazendo 3 quadradinhos vazios e repetindo os 7 pontos altos. Vamos formar um aqui, pula 1, 2 de base, no terceiro um ponto alto. Repete os 2 quadradinhos vazios. E os 7 pontos altos para finalizar a carreira. Aí fez os 3 quadradinhos vazios e finalizamos com os 7 pontos altos. Então, a nossa carreira 28 ficou os 7 pontos altos, 3 quadradinhos vazios, 7 pontos altos, um quadradinho vazio. 7 pontos altos, 5 quadradinhos vazios, 7 pontos altos, um quadradinho vazio. 7 pontos altos, 5 quadradinhos vazios. 7 pontos altos, um quadradinho vazio, 7 pontos altos. Finalizamos a carreira com 3 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Assim, finalizamos a carreira número 28. Gente, agora, a nossa carreira de número 29, ela vai ser feita toda em quadradinhos vazios, como nós fizemos essas duas aqui, ó. Então, vamos iniciar fazendo 7 pontos altos, repetindo esses 3 quadradinhos, formando os outros aqui, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto.
e fazendo toda ela em quadradinhos vazios e depois finalizando com os 7 pontos altos. Então, vai ficar os 7 pontos altos, 31 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos. Assim que vai ser igual essas duas que fizemos, que foi toda feita em quadradinhos vazios, e essas duas também. Aí, a carreira 29 e a 30 vai ser feita da mesma forma. Os 7 pontos altos faz toda em quadradinhos vazios e finaliza com 7 pontos altos. Eu vou iniciar ali, só explicar pra vocês novamente como formar os quadradinhos aqui. E aí, vamos fazer duas carreiras de quadradinhos vazios, a 29 e a 30. Vou iniciar a carreira 29 com vocês. Como fazemos sempre, um ponto baixo e duas correntinhas com a altura de um ponto alto. Repete o grupinho de 7 pontos altos do início. 4, 5, 6 e 7. Aqui vamos repetir os 3 quadradinhos vazios, porque a carreira vai ser toda feita em quadradinhos vazios. Aí, onde tiver quadradinho vazio, você repete. Onde tiver os pontos altos, você vai formando os quadradinhos vazios. Como aqui, ó. Temos os 7 pontos altos, que equivale a 2 quadradinhos. Então, fazemos as duas correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro faz um ponto alto. Formamos mais um quadradinho vazio. Duas correntinhas, pula 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Formando mais um quadradinho vazio. Onde tiver quadradinho vazio, vamos repetir. As duas correntinhas, pula as duas correntinhas de base e faz um ponto alto. Então, vamos fazendo dessa forma, tá? Os 7 pontos altos, 31 quadradinhos vazios e finalizar com os 7 pontos altos. Vamos fazer isso toda a nossa carreira 29 e a nossa carreira 30. Eu vou fazer e depois venho pra fazer o restante das carreiras com vocês. Então, como mostrei pra vocês, a carreira 29, os 7 pontos altos iniciais, os 31 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos para finalizar a carreira. A carreira 30 também, 7 pontos altos, 31 quadradinhos vazios e os 7 pontos altos para finalizar. Tá? Agora, nós vamos dar início às nossas duas últimas carreiras do nosso tapete, que vão ser toda feita em pontos altos. Assim como iniciamos aqui duas carreiras em pontos altos, toda em pontos altos, vamos finalizar com a carreira 31 e a 32, toda feita em pontos altos. Tá? Eu vou iniciar ali com vocês. Vamos iniciar a carreira número 31, a carreira que eu falei pra vocês, ó, ponto baixo e duas correntinhas pra ficar com a altura de um ponto alto. Vamos repetir os 7 pontos altos e vamos começar a fazer a carreira toda em pontos altos. Os 7 pontos altos, aí vamos fazendo... Fiz os 7 pontos altos. Agora, vamos começar a fechar a carreira com pontos altos. Onde tiver duas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. Onde tiver ponto alto de base, vamos fazer ponto alto. Duas correntinhas, faço 2 pontos altos. Ponto alto de base, ponto alto sobre ponto alto. Aí, vamos fazendo, fechando toda a carreira em pontos altos dessa forma, tá? E onde tiver, essa carreira não tem, na verdade, porque é toda feita em quadradinhos vazios. Então, nós vamos trabalhar sempre dessa forma. Os 2 pontos altos no espaço de duas correntinhas e no ponto alto de base, um ponto alto. Sempre fazendo dessa forma. Ó, tem as duas correntinhas, 2 pontos altos, ponto alto de base, ponto alto sobre ponto alto. Vamos seguindo fazendo assim, tá? E até o final da carreira, que tem os 7 pontos altos lá, vamos fazer também. Vamos fechar toda a carreira em pontos altos. Essa e a próxima. Eu começo a próxima junto com vocês. Carreira número 31, toda feita em pontos altos, como mostrei pra vocês. Até o final.
Nós ficamos com um total de 106 pontos altos. Ali do comecinho até o final, 106 pontos altos. Agora, vamos iniciar a última carreira do nosso tapete, a de número 32, que vai ser feita igualzinho à carreira 31, somente pontos altos sobre pontos altos agora. Aqui nós formamos nos quadradinhos vazios os cheios, fechamos em ponto alto, e agora a carreira 32 eu vou iniciar com vocês, que vai ser toda feita em pontos altos. Vamos iniciar nossa carreira número 32, que é a nossa última carreira da base do nosso tapete. Depois nós vamos fazer o acabamento. Ponto baixo, 2 correntinhas, altura de um ponto alto. E agora vamos seguindo, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, para cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto, do início ao fim da carreira. Ó, para todos os pontos altos, vamos fazendo um ponto alto. Vamos ficar com um total de 106 pontos altos, fazendo ela toda em pontos altos. Vou fazer o último pontinho da nossa carreira de número 32. A última carreira da base do nosso tapete. Vou dar mais uma laçadinha, vir aqui e cortar o fio um pouquinho maior para arrematar depois. Assim, finalizando a base do nosso tapete. Vamos ver como que ficou. Gente, assim ficou o nosso tapete dos ursinhos, tá? Finalizamos a base do nosso tapete, agora só falta fazer o acabamento. Você pode fazer qualquer tipo de acabamento, até mesmo só uma volta em torno de pontos baixos, que já dá um acabamento no tapete, já que ele é desenhado. Aí eu já vou liberar essa aula agora, porque ela ficou extensa por conta das explicações. O tapete é rápido de fazer, é que como eu tenho que explicar direitinho pra vocês, o vídeo fica longo, tá? Mas o tapete é super rápido de fazer. E aí eu venho com a próxima aula pra nós fazermos o acabamento do tapete, como eu expliquei no começo do vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, dá uma entradinha no canal, uma olhadinha. Se gostar, se inscreva. Tem outro canal também, Paty Kelly a Vida. Dá uma olhadinha lá. Instagram, Paty Kelly Crochê com Y. Facebook também. E tem a página no Face, Fazer Crochê e Ser Feliz. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus. E até já já o próximo vídeo do acabamento do nosso tapete. Coração pra vocês. Ó, os corações, coração pra vocês. Beijo, fiquem com Deus.